A paz do Senhor, boa noite a todos, queridos. Convido você a estar nos acompanhando nesse momento. Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que você esteja atento ao que o Senhor quer falar ao teu coração essa noite, que você esteja atento ao rema, às chaves e códigos que o Senhor libera através da sua palavra. Amém, queridos? Quando nós recebemos o rema da palavra, as palavras como que brotam do papel. Quando nós estamos assistindo a uma palavra, é como se as palavras pulassem, brotassem aos olhos do nosso coração, ou se nós estamos ouvindo um áudio, é como se elas pulassem, brotassem aos ouvidos do nosso coração. O rema da palavra, ela nos muda de lugar, ela muda as circunstâncias em que estamos vivendo, nos aproxima cada vez mais do Senhor. Bem, queridos, quero orar contigo nesse momento. Senhor Deus, Paizinho querido, Senhor, eu coloco a minha vida, a vida de todos, Deus, que nos acompanham nesse momento diante de Ti, Senhor. Venha, Senhor, ó Deus, nos conduzir, Senhor, ó Deus, na Tua palavra, a Tua palavra que é a Tua voz, Deus, falando conosco, Senhor. Deus, venha, Senhor, ó Deus, nos ocultar também, guardar a vida de cada um, ocultar de toda a face do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, não permita que o inimigo venha roubar, Senhor, o rema dessa semente, Senhor, do coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que todas as linhas de contato, toda influência do mal seja cortado nesse momento sobre a vida, os lares de quem está nesse momento nos acompanhando nessa palavra, Senhor. Guarda, Senhor, o ambiente, Senhor. Deus, que em cada lar, Senhor, haja uma atmosfera, Senhor. Deus, de ouvir, Senhor, e de receber o rema que vem do teu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, fique atento às chaves e códigos que o Senhor quer te dar através dessa palavra, porque o inimigo é o maior interessado para que você não receba o rema da palavra. Tá bom, queridos? Eu quero compartilhar com você uma palavra em Hebreus, no capítulo 1, só 4 versículos, amém? Todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento são bem-vindos, todos são bem-vindos. Nossa irmã Nadir, lá do Paraná, glória a Deus. A palavra de Deus diz, queridos, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aleluia. Então, queridos, se nós formos ver em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus diz que Deus, Ele criou, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem algumas traduções que dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Essa letrinha E, ela não está no original. Ela foi acrescentada depois na Septuaginta, na tradução grega da Torá, e na Vulgata, a tradução latina da Bíblia, então do Novo e do Antigo e do Novo Testamento. Essa palavra imagem e semelhança, elas são sinônimas uma da outra. Selem e Demute, né? Elas são sinônimas. Elas se refere a algo que é semelhante ao que é. Ela não se refere a algo que é idêntico ao que é. Se refere a algo que é semelhante ao que é. Depois eu vou voltar com vocês aqui. Amém, queridos? Por isso que eu fiz essa introdução. Então, queridos, o nosso Abba, nosso Deus, ele é um Deus de muito, muito amor. É um Deus de amor incondicional, amor ágape, não é de amor filéu, não é de amor eros, é amor ágape, amor incondicional, amor verdadeiro. E Deus, na criação do homem, na viração do dia, ele descia para estar com o homem, para passear no jardim. Deus gostava de estar com o homem. E Deus, no seu amor imensurável, ele continuou acompanhando o homem, mesmo quando o homem pecou. Deus sempre quis estar com o homem, habitar com o homem. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, da escravidão, Deus deu ordens a Moisés para que construísse para ele uma habitação no meio do seu povo. E Moisés construiu o tabernáculo. O tabernáculo significa habitação. Deus então tabernaculou, Deus habitou em meio ao seu povo. O tabernáculo ficava bem no centro das 12 tribos. Eram 3 tribos a leste, 3 a oeste, 3 ao sul e 3 ao norte, onde ficava as tribos de Levi, na frente do tabernáculo. Então, queridos, Deus sempre amou estar com o homem, habitar com o homem, que o homem tivesse comunhão com Deus. E então chegou a plenitude dos tempos e Deus enviou o que ele tinha de melhor, o seu unigênito, que se tornou o seu primogênito, o seu filho, gerado, não criado, porque ele sempre existiu. Ele se encarnou, nasceu de mulher. Mas para quê? Para quê? Para morrer, morte de cruz. Ele pagou o preço de redenção por nós. Por quê? Porque lá nós temos a história registrada em Gênesis, que o homem pecou. Ele comeu do fruto da única, em meio a todo aquele jardim, há milhares de plantas, árvores, havia uma única restrição, uma única árvore do qual ele não poderia comer o fruto. Ordens expressas do Senhor, senão ele morreria. O pecado não foi ele comer o fruto. Comer o fruto foi a consequência do pecado, que foi dar ouvidos à serpente. Desacreditar, duvidar do caráter de Deus e querer ser igual a Deus. O mesmo princípio, o mesmo sentimento do coração de Satanás, o orgulho, querer ser igual a Deus. Então, queridos,
falei para vocês que nós íamos voltar ali na questão da imagem. Deus criou o homem para ser a sua imagem, conforme a semelhança dele. Agora, imagine você, se você estiver em frente de um espelho, você vê a sua imagem refletida ali, certo? Se você sorrir, o reflexo da sua imagem no espelho vai sorrir também. Se você virar o seu rosto, a sua imagem refletida também vai fazer o mesmo. Se você levantar a mão, a sua imagem refletida no espelho também fará o mesmo. Agora, se você fizer aleluia, glória a Deus, e de repente você olhar para a sua imagem e ela não moveu as mãos, ela não sorriu, não deu glória a Deus, não falou nada. Estranho, né, queridos? Então, amados, a imagem, o homem foi criado para refletir a glória de Deus, para espelhar a glória de Deus. Essa imagem ficou deturpada, ela ficou deformada. O primeiro Adão caiu em pecado, alma vivente. O segundo Adão, lá em 1 Coríntios 15 fala, o segundo Adão, Jesus Cristo, espírito vivificante. Jesus veio, ele nos comprou, ele pagou o preço de sangue. Ele nos comprou para Deus. E fez para Deus uma família enorme de muitos filhos, de muitos povos, nações, tribos e línguas. E através desse preço pago, Ele nos purifica. Nós somos justificados diante de Deus. Nós nos tornamos alvos como a neve, lá em Isaías capítulo 1 diz, e brancos como a mais alva lã. Mas a todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, fala em João 1,12, Deus dá o poder de se tornar filho de Deus. Aleluia! Nós nos tornamos filhos de Deus, como quando aceitamos esse Filho de Deus, que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar novamente, para nos reconciliar com Deus. Queridos, olha aqui, nós lemos aqui, ó, o Filho é o esplendor. O homem, o primeiro Adão, a alma vivente, não conseguiu fazer isso. Mas aqui diz que o Filho, no verso 3 que nós lemos, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Homem nenhum antes conseguiu e nunca vai conseguir ser e fazer isso. Somente Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Aleluia. Queridos, Jesus, ele é filho de Deus, mas ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, quando esse livro aqui de Hebreus foi escrito, havia muitas pessoas, muitos judeus, querendo voltar ao judaísmo ou então judaizar o evangelho. Os judeus, para eles os anjos eram seres exaltados, eles reverenciavam os anjos pelo fato de eles estarem presentes na entrega da lei lá no Sinai, conforme nos relata Deuteronômio, se não me engano, capítulo 33. Então eles eram exaltados, reverenciados pelos judeus. Então aqui Deus fala, a palavra de Deus diz que ele é o herdeiro e por meio dele todas as coisas foram feitas. Por meio de quem fez o universo? Por meio de quem? De Jesus Cristo, amados, né? Se nós voltarmos um pouquinho aqui em Colossenses 1, verso 18, diz que
Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Pega essa chave, pega esse código. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Amém, queridos? Então aqui, ó, por meio de quem fez o universo? Por meio de quem? De Jesus. Então, queridos, a qual dos anjos alguma vez Deus falou? No verso 5. Tu é meu filho, hoje te gerei. A nenhum, somente a Jesus Cristo. Continuando, a qual dos anjos Deus falou assim, eu serei seu pai e tu serás, e ele será meu filho? A nenhum dos anjos, somente a Jesus Cristo, o Filho. Jesus é Deus, Ele criou todas as coisas. Jesus foi quem criou os anjos. E no verso 6, Deus dá uma ordem. Deus diz assim, ó, todos os anjos de Deus o adorem. Então, nós vemos aqui que os anjos são ordenados a proclamar a superioridade de Cristo, queridos. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a qualquer outra criatura. Então, amados, não adianta você pedir para o João, para Maria, para Joaquina, você dobrar o teu joelho, você rezar, orar, buscar, fazer campanha para o Pedro, para o Tiago, para o João, para o Cristóvão, para o Pedro. É Jesus, queridos. E olha o que ele faz, quem são os anjos para ele, olha só. No verso 7, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Você sabe o que quer dizer isso? Ele dá ordem e os seus anjos saem com a maior rapidez, como vento. E eles são, quando fala que os seus servos são clarões reluzentes, eles são agentes do propósito de Deus, eles executam juízo, mas amando de Jesus. Os anjos são agentes de Jesus, eles executam o juízo, executam ordens, amando de Jesus Cristo. Nós vimos lá, quando a Síria estava para atacar, invadir Jerusalém, um anjo do Senhor, mandado pelo Senhor lá, ele destruiu, matou 185 mil soldados assírios. Na outra manhã eles eram todos cadáveres. Jesus também mandou um anjo que matou Herodes. Então, eles cumprem ordens de Jesus, eles foram criados por Jesus, meus amados. E no verso 14 diz que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados por quem? Por Jesus, para servir os salvos, para servir aqueles que vão herdar a salvação. Quem são os que vão herdar a salvação? Os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como Senhor. Nós precisamos estar sob o domínio e autoridade de Jesus Cristo, queridos, para recebermos, para termos tudo isso como filhos, comprados por Jesus Cristo. Os evangelhos nos falam de tudo que Jesus fez. O livro de Hebreus, considerado o quinto evangelho, ele nos fala do que Jesus está fazendo. E se nós formos ler lá o capítulo 7, verso 25, diz que Jesus, ele vive e reina para interceder por nós. E em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e só um que faz a mediação entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, queridos, é só através de Jesus. Pegue essa chave, pegue esse código para você. Ele faz dos seus anjos ventos, ele dá ordem, eles partem mais rápido do que o vento. E dos seus servos clarões reluzentes,
Eles são agentes de juízo, enviados por Jesus para praticar o juízo. Mas eles também são enviados para servir a nós, os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia. Os salvos, queridos, todos nós. O primeiro Adão pecou e, como diz lá em Romanos capítulo 5, por um só homem, um só pecado, o pecado entrou e todos pecaram. Mas também por uma só obra de justiça de um só homem, também a salvação chegou para todos. Para todos quem? Para todos que aceitam essa obra, para todos que aceitam o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que, sendo Deus, veio aqui na terra nos redimir, nos comprar para Deus, nos purificar, nos fazer branco como a neve e alvos como a mais branca lã. Aleluia. Amém, queridos? Então, Jesus é muito, muito superior aos anjos. Ele criou todas as coisas, Ele fez todo o universo. Em Provérbios 8, a palavra diz, tu estavas, deixa eu ver aqui bem certinho para mim não errar, queridos. Provérbios 8:30 diz, eu estava com ele, eu era seu arquiteto. Olha que lindo, que maravilha, né, queridos? Olha só que bênção. Então, amados, nós precisamos, Jesus é o nosso tudo, Ele é a nossa chave, queridos, para tudo em nossas vidas. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Aqui, onde nós lemos, diz que Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas hoje Ele nos falou e Ele nos fala através da sua palavra. Essa aqui é a voz de Deus falando comigo, falando com você. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus guarde, blinde a sua vida em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha ministrar o rema dessa palavra, o teu coração ainda essa noite, durante a semana, em nome de Jesus Cristo. Querido, tenha tempo com Deus, tenha tempo com o Senhor. Ele ama estar com o homem. Ele quer que você tenha comunhão, tenha momentos com Ele. Amém? Fique na paz do Senhor. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.